oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Irmãos, graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor para pregarmos o Evangelho, para falarmos de como Deus é bom. A sua misericórdia ela tem se estendido, né, de geração em geração, nos atingiu a muitos irmãos, todos quantos creem no Senhor Jesus, e vai continuar atingindo até que o último salvo, o número dos salvos se completem, não é? Então nós estamos aqui para pregar esse evangelho, o evangelho que se não negocia, um evangelho poderoso que muda a situação, muda vidas, né? Transforma o homem, faz dele uma nova criatura, e nós estamos felizes, né, pela oportunidade que Deus nos dá para que isso aconteça, né? E nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelo dia que se foi, pela noite que chegou, e pelos irmãos que entrarem aqui, e por aqueles que entrarão depois, né? Verão esta mensagem, né? E vamos orar, falar com Deus agora, amém? Nós estamos precisando, o nosso país precisa, né? As pessoas estão à beira de um ataque de nervos, as pessoas estão, né, como diz a palavra de Deus, né? As pessoas desmaiando com o bramido das ondas do mar. Aquilo que parece que é natural deixou de ser. As pessoas ficarão aterrorizadas. E hoje nós estamos vivendo assim. Mas a palavra de Deus fala lá em Daniel que aqueles que conhecem o seu Deus se esforçarão e farão proezas, não é? É o nosso caso aqui. Os que há muito ensinam, né, a justiça, né, brilharão sempre e eternamente. E a luz que o Senhor disse que nós somos, né, vós sois a luz do mundo, ela não vai se apagar, né? Vamos orar, falar com Deus, entregar as nossas famílias nas mãos do Senhor, a igreja, enfim, os irmãos que estão ao vivo, né? Como falei, aqueles que entrarem depois, vamos orar, falar com Deus, né? Graças a Deus ali está a nossa irmã Josi Maria Santos de São Paulo, né? Que Deus te abençoe, minha irmã. Leonardo Montelo, né? Que Deus te abençoe, tá, querido? Irmã Léa Matos, Deus te abençoe, minha irmã, lá de Cachoeiro Itapemirim, muita saudade de vocês, né? Muitos momentos aí, muitas respostas de Deus, as orações, né? Muita resposta que eu recebi aí, e o carinho
né, de vocês, da igreja, para comigo, sempre foi muito grande, inestimável. E a paz para o pastor Samuel Matos, para a irmã Márcia Valéria, para todo mundo de Cachoeiro Itapemirim, Guilherme, irmão Romildo, né? Enfim, os salvos que congregam aí na igreja, né, no bairro da Ilha da Luz, que Deus possa estar abençoando vocês todos, né? Mas nós vamos orar, né? Pedindo ao Senhor misericórdia, amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que se foi, pela noite que chegou, pela fé que temos dada pelo Senhor, ó Deus, pelo dom da vida em Cristo Jesus, pela esperança do porvir, pelo amor derramado nos corações, porque Deus é amor. Nós, Senhor, temos muitas coisas para te agradecer, muitas bênçãos para te agradecer e dizer em alto e bom som que o Senhor é bom. Eternas são as tuas misericórdias, ó Deus, e elas são a causa de não sermos consumidos. Eu quero, ó Pai, te agradecer também pela igreja que peregrina na terra, é a noiva do Cordeiro, que aqui, ó Pai, anda, prega, testemunha a respeito do noivo, e que um dia ela encontrará com o noivo nos ares para um casamento glorioso. E a tua palavra diz que aí estaremos para sempre com o Senhor. E a tua palavra diz: regozijemo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se ataviou. Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado, ó Pai, por aquilo que o Senhor nos tem dado, por tantas bênçãos inestimáveis, incontáveis, e nós precisamos ter um coração grato em relação a Ti, ó Pai, para agradecer por muitas coisas que nos têm acontecido. Acima de tudo, ó Pai, a fé, a esperança e o amor que permanecem aqui dentro de nós. E vivemos, ó Pai, por fé e não por vista, mas quando o Senhor Jesus voltar, não precisaremos mais da fé, porque nós o veremos como Ele é. Ó Senhor, e aí só restará desses três o amor, porque Deus é amor. Quero entregar a cada ouvinte, ó Pai, cada irmão que está agora presente conosco, que nos assiste, que tem orado, que tem vivido uma vida de testemunho para falar das Tuas maravilhas. Abençoa cada um que está agora ao vivo, cada um que vai entrar depois, toma-os em Tuas mãos, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal pela Tua infinita misericórdia. Quero, Senhor, entregar nas Tuas mãos os enfermos que estão necessitados do toque curador do médico dos médicos. E nós podemos confiar, porque o Senhor tem curado, o Senhor tem realizado maravilhas e prodígios, como o Senhor disse na Tua palavra, que nós faríamos obras maiores do que Ele mesmo tinha feito. Ó Senhor, dá-nos graça para isso, dá-nos capacidade, capacitação da Tua parte para isso, para realizarmos a Tua obra, para pregarmos o Teu Evangelho, testemunharmos em tempo e fora dele, ó Pai. E eu quero entregar o enfermo. Toma o Benoni nas Tuas mãos, meu primo, coloca a Tua mão sobre ele. Ó Deus, desde já acalenta, cuida dele por amor do Teu nome. Ó Deus, glorifica o Teu nome nesse processo. E outros que têm pedido, ó Pai, oração, como os irmãos entram na live e pedem oração, toma cada um nas Tuas mãos. Aquele que está com algum problema, precisa de uma resposta, venha nesta noite com a Tua bênção de encontro a este alguém, acabe com dúvidas, ó Pai, tire aí o entendimento errado, aquele que cocheia entre dois pensamentos, e ó Deus, prepara os corações e os ouvidos e mentes para ouvirem a Tua voz, para meditarem, para receberem, ó Pai, o Espírito Santo de Deus em suas vidas, para entrar e fazer morada de fato,
de uma vez por todas. E quem é que vai expulsar o teu Santo Espírito de dentro de nós? Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, guarda-nos, direciona-nos, dá-nos boca para falar, ó Pai. Ó Senhor, que o teu evangelho esteja na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. E ó Deus, que estejamos preparados para falar no momento certo. Eu oro com fé, por fé, em nome do Senhor Jesus, desde já eu te agradeço. Amém. Amém? Então nós vamos ler a palavra de Deus, né? Pastor Sérgio da Conceição, que Deus te abençoe, meu irmão, aí do Jardim Sacramento, né? Irmão Maria Carmo também, que Deus abençoe vocês, rica e poderosamente. Quero deixar um abraço também para a irmã Neminha Alonso, sempre entrou desde o início, né, na pandemia, quando começamos a live, também de São Gonçalo, né? Sempre pediu oração pelo filho, pelo Miqueias, que Deus possa te abençoar, querida, onde você estiver. Quero também para nossa irmã Elzira Osias, de São Paulo, pastor Gênesis, né? Pastor Paulo Ribeirinho, pastor Heron, enfim, vários irmãos, irmão Luiz Correia, lá de São Carlos, pastor José Correia, né, que está lá em Foz do Iguaçu, que Deus abençoe vocês todos. Quero deixar um abraço também para a congregação de Muqui, no Espírito Santo, para os irmãos ali da sucursal do Espírito Santo, que Deus abençoe vocês, né, para a nossa irmã Leni, lá em São João do Manhuaçu, que Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus, guarde aí, né, tudo aí em nome do Senhor. Enfim, outros queridos irmãos que agora me fogem à mente, mas Deus é conhecedor de tudo isso, né? E nós somos gratos a Deus pela vida de vocês todos, né? Mas vamos ler a palavra de Deus, né? Que se encontra em Apocalipse, no capítulo 11, que é aquele texto sobre as duas testemunhas, né? E nós vamos ler hoje aqui. Muita gente, né, viaja por aí com esse texto, mas nós queremos colocar certezas para você nesta noite a respeito daquilo que está escrito. Amém? Então nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 11. Que diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, logo sairá da sua boca. Aliás, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles.
e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Amém? Você conhece esse texto maravilhoso, não é? Quem é? A Bíblia não diz quem é, não. Mas eu posso dizer alguma coisa para você a respeito disso. O Senhor Jesus, ele falou que este evangelho do reino importa que seja pregado a todas as gentes, e ele será pregado por 2 testemunhas, por 3 anjos que tem no capítulo 14. Deus, ele é amor. Ele quer salvar o homem. Ele quer salvar a humanidade. Ele providenciou Jesus, o evangelho, para ser pregado, e de todas as maneiras, por testemunhas, por anjos, por profetas, pela igreja, por você, por mim, para que todos tenham a chance de se salvarem. Então, isso está acontecendo porque é plano de Deus que aconteça. Este evangelho precisa ser pregado, precisa ser mostrado, para que naquele dia ninguém fique inexcusável. E Deus, ele coloca isso na palavra dele, e coloca 2 testemunhas para pregarem, 3 anjos para proclamarem o juízo de Deus, aqui no capítulo, o Evangelho Eterno, no capítulo 14, a partir do versículo 6 até o 13. 3 anjos, vai chegar uma hora que até anjo vai pregar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam. Então Deus, ele fala na palavra dele: olha, de todas as maneiras eu vou enviar os meus profetas, enviando e madrugando, para que todos tenham chance de se salvarem. A igreja, ela prega porque ela foi comissionada para pregar. Eu, todos quantos testemunham do Senhor Jesus, é para pregar mesmo. É para falar esse evangelho que transforma. O João Batista, quando ele apareceu, ele pregando: olha, é chegado o reino de Deus. Né? E ele pregou uma mensagem forte de arrependimento. O profeta Malaquias tinha profetizado que o profeta Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para preparar um caminho bom para o Senhor. E quando o Senhor Jesus, ele apareceu, ele falou: olha, se vocês querem dar crédito, o Elias que havia de vir era ele mesmo, era João Batista. Elias não se reencarnou em João Batista, porque Elias também nem desencarnou. Ele veio, foi na virtude e poder de Elias, mas ele não era o Elias que andou aqui na terra. O evangelho tinha que ser pregado. João começou a pregar o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino. O Senhor Jesus, ele continuou a pregar esse evangelho. Pedro pregou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Era o tempo do refrigério. É o tempo pela presença do Senhor. Se você quer ser refrigerado, se você tem que sair da aflição, Jesus é a solução. E envie
a Jesus Cristo que já dantes vos foi pregado, até que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Irmãos, senhores, o Evangelho é para ser pregado em tempo e fora dele. É um tempo de urgência, como também uma mensagem de urgência. Profetas urgentes se levantando para pregar uma mensagem de urgência do tempo que está se esvaindo, do tempo que está se esgotando. E Deus, ele providenciou Jesus para que todo aquele que quiser pode sair da condição de perdido e ir para a condição de salvo. E a palavra de Deus, ela foi clara. O Senhor, olha, agora mostra para João um episódio aqui no capítulo 11, né? E ele fala, olha, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E aí ele fala assim, e estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Tem a ver com oliveira, são os dois filhos do óleo que fala Zacarias na sua profecia. Tem a ver. E estas duas testemunhas terão um tempo para cumprir o seu ministério. Se figurado ou não, isso aqui não é a questão. É que o evangelho será pregado. O evangelho eterno vai ser pregado. Com poder, com sinais por essas duas testemunhas. Mas o Senhor Jesus, ele falou, olha, vocês vão pregar. Quando ele estava em terra, né? Quando ele estava na carne, aqui andando com os homens. Vocês vão pregar e vocês farão obras maiores do que estas. Vocês vão curar. Vocês vão ressuscitar. E o evangelho é o mesmo. É o evangelho de arrependimento, é o evangelho do reino, é o evangelho que transforma, é o evangelho que muda a vida do homem, de uma condição, né, de errado que ele esteja, de um fardo que ele carrega, para ele tomar um outro jugo que é suave e leve, que é o jugo do Senhor Jesus. E a Bíblia fala, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias de saco. Ou seja, com uma mensagem específica, com um tempo determinado, aptos para operar prodígios e sinais. E a gente sabe que no fim vão querer matar os dois, como diz a palavra, e ainda vão entregar presentes, vão se alegrar. Ou seja, aquilo que a gente, no nosso ouvido, estamos livres que esses dois aí estão atormentando todo mundo, agora nós vamos ter paz. Quando na realidade, o Deus da paz envia as duas testemunhas para que as pessoas tenham a possibilidade de sair de uma condição eterna de perdida para uma condição eterna de salva. Só que a mensagem vai incomodar. E a Bíblia fala que eles profetizarão vestidos de saco. Ou seja, com uma indumentária rudimentar, com a indumentária própria. Lembro dos homens na palavra de Deus, dos homens na Bíblia que se vestiam de cilício, de saco de cilício, flagelando a sua carne, se penitenciando para assim, mortificar a carne em prol de um bem maior. E o Senhor, ele fala, as minhas duas testemunhas profetizarão durante 1260 dias, mais ou menos 3 anos e meio, vestidas de saco, com uma mensagem do mesmo evangelho eterno.
comissionada com poder para pregar e para operar prodígios e sinais e maravilhas. E a Bíblia fala, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. É para causar medo? É. As pessoas temerão. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Se intentarem fazer mal, eles têm poder para causar a morte em alguém. Você não precisa ficar preocupado com isso, porque Elias, ele já fez isso. Moisés, ele também já fez isso, feriu a terra, converteu a água em sangue. E estes dois profetas, relacionados aqui, os dois vêm na virtude e poder de Moisés e Elias. Eles não são Moisés e Elias, de jeito nenhum, mas eles virão na virtude e poder dos dois, para operar prodígios nesta terra, corroborando a mensagem que hão de pregar, que é antiga e que é nova. E aquilo que eles fizerem também já aconteceu e não tem mais nada novo debaixo do sol. Como também não há mais nada novo debaixo do sol em relação à rebelião, à rebeldia do ser humano em relação às coisas de Deus. Importa que, se intentarem fazer mal a eles, fogo pode sair da boca e matar quem assim o intentar contra a vida deles. E a Bíblia é clara, eles têm poder para fechar o céu, igual Elias fez. Só chove mediante a minha palavra. E Elias, ele fez, na virtude e poder de Deus, fez com que Israel passasse na moenda, a ponto de deixar a nação angustiada. E Obadias fala assim para Elias quando ele encontrou: não houve reino nesta terra que o meu Senhor não tenha perguntado por ti. E ele fez ajuramentar os reinos para ver se você estava lá. Na realidade, Elias estava guardado por Deus. Assim como Deus uma vez escondeu Jeremias, assim como Deus escondeu o companheiro de Jeremias, para que ninguém o pegasse, porque ainda não era o tempo. Deus, ele fez assim com Elias. Deus, ele tem feito assim com a sua igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a noiva dele, não vão prevalecer contra a igreja dele. E a Bíblia fala que importa, né, que eles preguem e façam os sinais. E se alguém intentarem contra eles, fogo pode sair da boca para matá-los. Então é para ter medo, porque estão comissionados por Deus para operarem todas as vezes quantos quiserem ferir a terra e produzir prodígios, porque tem ordem de Deus para isso. Tem um tempo de Deus para isso, para que isso aconteça. E Deus, ele coloca um tempo limitado, 1260 dias, 3 anos e meio, por aí, não é? Uns acham que é literal, outros acham que é... Isso aí não é o caso aqui. O caso é que isso vai acontecer. O caso é que o evangelho vai ser pregado. O caso é que vai ter profetas de Deus para pregar, como acontece hoje, não é? Deus tem
colocado profetas enviando e madrugando, e nós estamos pregando esse evangelho, estamos pregando a sua palavra, as igrejas abertas, portas abertas. As pessoas não querem e agora estão indo por um outro caminho, começando a ter raiva por causa do evangelho que é pregado, por causa da mensagem que muda a vida. Cerca de uns anos atrás, as pessoas estavam preocupadas, era com isso, com dinheiro. Então até hoje, mas só que tem um outro porém. Entre ter um salário bom ou uma vida de pecado, as pessoas hoje estão preferindo a vida de pecado. Não estão preocupados com aposentadoria, com INSS, não estão preocupados com nada disso, estão preocupados com outra coisa, querer viver de um jeito errado e enfiar a goela abaixo de todo mundo, mesmo se forem roubados. Eles não querem, eles estão querendo é outra coisa. E é nisso que quando esses profetas acabarem um tempo, ou seja, a mensagem que incomoda parar e cessar, era tudo que a gente queria. Aí vão entregar presente um para o outro, vão se congratularem, e isso está ficando visível diante dos nossos olhos. As pessoas estão preocupadas com como querem viver. Parece que o dinheiro ficou em segundo lugar agora, né? O salário, a aposentadoria. Não estão nem aí para o que o governo está fazendo. Eles querem é ter uma vida de pecado, assinado, chancelado, de uma forma formal, e quando se começa a pregar, e quando se começa a falar do evangelho eterno, né? Nem do pecado de ninguém, o incômodo começa a aparecer. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Você já pensou se nós igrejas, se nós a igreja, os servos do Senhor, começarmos a clamar, começarmos a dizer, não é? Senhor, não dê chuva, e não dá chuva, vai incomodar. Senhor, que venha uma praga e fere a terra, como Moisés feriu, e uma coisa venha acontecer. Como é que a igreja de Deus seria vista pela sociedade? Isso é uma coisa para a gente pensar, porque o Senhor ele tem nos dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Assim como Eliseu, quando alguém começou a mexer com ele, sobe calvo, e ele virou para trás e amaldiçoou, a Bíblia fala que saíram 2 ursas do bosque e despedaçaram 42 pequenos rapazes, porque mexeram com a pessoa errada. Você sabia que você, como servo de Deus, é um protegido dele? E que se você fizer esse tipo de oração, se Deus atender, se for contra, a pessoa vai ficar mal. Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem nos chamado é para pregar mesmo, é para falar mesmo, não é? Do evangelho eterno, do evangelho que muda, não é? Do evangelho de arrependimento, em que as pessoas têm vivido de uma maneira, do jeito que eu deixo a vida me levar, não é? E a vida está levando, e a vida está levando, só que tem 2 destinos eternos. E esses 2 destinos eternos têm nomes muito conhecidos, céu e inferno. Parece um mito, mas não, é verdadeiro. Na hora que a pessoa está para morrer, a agonia é muito grande. Porque
ela vai enfrentar uma outra realidade desconhecida para ela. Nós que somos servos de Deus, nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde iremos. Então nós estamos guardados pelo Senhor. Mas a Bíblia fala, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Tem muita gente que fica assim torcendo, contra. Tomara que isso aconteça porque alguém que é do outro lado disse que vai acontecer isso. Aí, nossa função é outra, pregar esse evangelho que transforma vidas com testemunho, com poder, inclusive para operar sinais, prodígios e maravilhas. Nosso Deus não mudou. Para curar enfermos, para ressuscitar mortos, se for do agrado e da vontade de Deus, isso vai acontecer. E acima de tudo, vidas serão salvas. Ou seja, o diabo pensando que alguém vai para lá e na realidade ele vai para o outro lugar. Ele vai para o seio de Deus, gozar eternamente. E a Bíblia fala, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sabe qual é? Onde o seu Senhor também foi crucificado. É a cidade onde o Senhor Jesus foi crucificado. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e os que a ti são enviados. Depois o Senhor Jesus ele fala, para que nenhum profeta morra fora de Jerusalém. Esta é a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E a Bíblia fala, e homens, jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade. Aquilo que Deus ele coloca na sua lei, que os mortos não ficariam no patíbulo, na forca seriam enterrados, passarão por cima da lei de Deus e deixa aí, para afrontar Deus, 3 dias e meio ali, não vai sepultar, vai ficar de propaganda para que todo mundo veja que esses dois aí que estavam aí perturbando, não é bem assim não. A besta que subiu, o falso profeta, que venceu e colocou eles aí, a besta que sobe da terra, venceu e não é bem isso que eles pregaram não. Eles fizeram aí, mas agora morreram. Só que Deus é Ele quem dá a palavra final. Deus é quem dá a palavra final. E bota aí o corpo deles aí para ninguém pensar que não é nada disso que ele estava pregando. Viu como é que acabamos com ele? E acabou mesmo, e começa a entregar presente daqui, começa a festejar dali, começa a levar para lá. Agora a gente está tendo paz, quando virar repentina destruição. A Bíblia fala que depois de 3 dias e meio, virá o Espírito de vida da parte de Deus, para entrar nos dois. E a Bíblia fala, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e eles ressuscitaram. A coisa é mais séria do que a gente está pensando. Deus, ele expõe isso na palavra dele, queridos. É que importa que este evangelho do reino seja pregado a todas as gentes, do jeito que tiver que ser pregado. Corroborado com praga, corroborado com água feita em sangue, corroborado com fogo que sai da boca de alguém, como juízo para matar alguém. Eu tenho muito temor de falar dos homens de Deus, Viraram para Elias, o homem de Deus, o rei disse, desce depressa. Sabe o que ele falou? Se eu sou homem de Deus,
que desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50 aí, na hora. Lambeu. O rei mandou outro, foi lá outro, ó, o rei disse, desce depressa. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e acabe com você e teus 50 aí. E de novo. E o rei enviou um terceiro. Veio o terceiro, se ajoelhou, homem de Deus, seja preciosa a minha vida e a vida desses 50, porque fogo de Deus desceu dos céus e consumiu aqueles outros. O anjo de Deus desce com ele, pode ir, não temas. Não é? Já pensou se você começa a pensar nisso, Deus começa a te usar? Por causa do Evangelho, não é por causa da tua vaidade pessoal, que o anjo está aqui, eu sou assim, você não é nada, você está aí para pregar Evangelho. Eu me maravilho é que o Evangelho ele tem que ser pregado. E Filipe, quando ele topou com aquele eunuco, o mordomo mor da rainha de Candace, depois que ele batizou o eunuco naquelas águas ali, quando eles desceram da carruagem, Filipe foi arrebatado e se encontrou em outro lugar, em Azoto, saiu pregando por tudo que é lugar ali. Filipe, ele não parou para pregar sobre o arrebatamento dele, eu saí dali e vim aqui, não. Deus o arrebatou a ele por causa da urgência da mensagem que tinha que ser pregada, que era Jesus. O arrebatamento foi só um meio que Deus usou para ele ir para outro lugar. Ele não tinha que ter falado que foi arrebatado, e ele não falou, e ele falou foi de Jesus para aquele outro povo onde ele se achou pregando. E a mesmíssima coisa aqui. Você está comissionado é para pregar, é para falar em tempo e fora de tempo, no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. E se Deus ele te usar, você não tem mérito nenhum dele, é apenas a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado. E a Bíblia fala, puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. A Bíblia fala que naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Ainda bem que deram glória, precisou acontecer a morte de 7.000 homens ali naquele lugar por causa dos dois que estavam ali, na hora do seu arrebatamento, da sua assunção arrebatada ali. Você não precisa esperar o terremoto acontecer, você não precisa esperar a terra tremer, como aquele centurião fez ali guardando Jesus, a terra tremeu, e ele, olha, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Por tudo que eu estou vendo, só pode ser esse Jesus, o Filho de Deus, que esse povo prega e está crucificando aí. Só pode ser o próprio. Fez bem para todos os lugares em que ele andou. E agora está morrendo e a natureza se revoltando contra a injustiça. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Vai esperar a terra tremer debaixo do teu pé? Vai esperar acontecer um terremoto na tua vida para você, epa! Vai esperar alguém morrer para você se aprumar? 7.000 que se foram ali. Por que você não faz isso em tempo de bonança e dá glória ao Deus do céu? É muito melhor. Tem um ditado que tem por aí que diz o seguinte, é melhor vir pelo amor do que pela dor. Isso não é bíblico não, mas faz um sentido na nossa vida,
É muito melhor você vir pelo amor, quando está tudo de bem. Vai usufruir, gente, trocar o fardo de pecado pelo jugo de Jesus, que é suave e leve, você ainda estando de bem com a vida, melhor coisa que tem, você dá até cambalhota. O pior é quando você tem que vir lá no hospital massacrado, perder uma perna, bateu, tá cheio de parafuso, né? Se der um raio aí numa chuva, o raio entrar pela janela ainda pega no cara. Se se for assim, no momento de paz, tem um hino que a gente canta, se paz a mais doce me deres gozar, não é? Então, é nesse momento que Jesus, ele se revela para você nessa noite. Você pode estar conturbado aí com algum problema, ele está dizendo, eu estou aqui, eu te ajudo nisso aí, eu vou te ajudar nisso aí. Às vezes a pessoa pensa, Deus vai dar um jeito. Não, Deus, ele quer dar um jeito na pessoa, e vai ajudar a pessoa a dar um jeito na situação que ele está enrolado. É esse o plano de Deus. Ele fala, olha, eu vou enviar o Espírito Santo para que estejam para sempre convosco. Vocês não vão mais andar sozinhos. Eu estou convosco todos os dias. Ele disse, olha, o Espírito Santo estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o Evangelho é para ser pregado, é para ser vivido, é para ser testemunhado, pode até doer em alguém que não gosta. Mas olha, eu quero dizer para você o seguinte, dá para pregar o Evangelho em tempo e fora dele. Ah, não sei como pregar. Sabe, não? Fala assim para Deus, assim, eu não sei o que pregar, eu gostaria de pregar, que eu nem sei o que fazer. Sabe, não? Deus, ele vai botar alguém na tua frente, ele mesmo vai dizer tudo, só vai. E Deus, ele faz a obra. E Deus, ele faz a obra. Quando nós saímos para evangelizar, eu era jovem, né, lá na igreja em Éden, então nós vamos evangelizar, muita gente não sabia como, com um folheto, falei, olha, nós vamos fazer uma oração aqui, vamos pedir ao Senhor para colocar as pessoas na nossa frente. Eu não sei o que falar, ele mesmo vai falar. E aí, quando terminava no horário, voltava todo mundo, nós íamos orar e contar as experiências, né, e experiências gloriosas. Um homem chegou para mim, contou tudo para mim, eu não precisei nem pregar, ele se abriu e falou tudo. Eu só, Jesus aqui, e ele, ó. E ainda foi no culto à noite na igreja. Ou seja, você não sabe, pede a Deus para botar alguém na tua frente. Se eu preciso falar, mas eu não sei como, o Espírito Santo, ele vai ajeitar tudo. E você vai chegar com o Evangelho, com apelo, com amor, com acolhimento, e Deus, ele faz, o Espírito Santo faz a obra. Pode crer que é assim que acontece. Às vezes a pessoa quer se encher de sabedoria para pregar, não precisa disso não. Só precisa poder para testemunhar. Ó, venham ver, venham ver, porventura não é um homem que disse tudo que eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Foi o que aquela mulher samaritana foi dizer para aquele povo lá dela. Saiu dali e pregou. Não estudou? Não. Venham. Um homem disse tudo quanto eu tenho. Porventura não é esse o Cristo que a gente está esperando? Depois, quando o povo veio a Jesus, ele falou, já não é mais pelo que a mulher fala, é porque nós temos visto que ele, que é o Filho de Deus. Amém? Você tem isso. Está aqui dentro. O Espírito Santo mora aqui. Peça a Deus a condição de pregar para ganhar almas para Ele, porque Deus, ele é bom. O Evangelho é o remédio para esse mundo aí conturbado. Quando tudo pensou que fosse dar errado, no final das contas os homens deram glória ao Deus do céu. Ou seja, pensaram que tinham vencido os agentes da mensagem, que eram as duas testemunhas. Deram um presente um para o outro lá, fizeram festa, oba, agora é nosso. Agora a coisa não é bem isso que eles pregavam, não, tem alguém mais poderoso do que eles. Quando o Espírito de Deus veio sobre eles se puseram de pé, vem cá e subiram, caiu o temor no meio do povo,
houve um terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, 7.000 homens morreram por causa disso. Os inimigos viram, de repente a televisão, filmando tudo, né, no mundo todo, tem essa ideia aí, e daqui a pouco o negócio, todo mundo vendo, os inimigos viram. E aí, vai dar glória ao Deus do céu, ou vai esperar a terra tremer primeiro? Não temos para onde correr. Ou é Deus, ou é Deus. Eu quero que você reflita nessa noite. Deus é tão bom que Ele coloca esse episódio das 2 testemunhas que vão profetizar por um tempo, vestidos de saco, imbuídos de autoridade, para fazer prodígio todas e quantas vezes quiserem. As pessoas vão dar glória ao Deus do céu, algumas vão dar, outras não darão. Deus vai chegar numa época, Deus vai, no Apocalipse, no capítulo 14, do 6 ao 13, 3 anjos proclamarão a glória de Deus. Ou seja, o problema do ser humano é uma rebeldia crônica, atrelada, quer dizer, que é o pecado, contra o Senhor. Mas Deus, Ele dá condição para gente, para você, sair de uma condição de perdido para uma condição de salvo. Ou seja, de servo dele. Que Deus possa assim te abençoar e abençoar todos quantos estão assistindo essa live, não é? Quero deixar a paz aí para a irmã Delvira, que eu vi ali, não é? Que Deus te abençoe, minha irmã. Diácono Dilson Fernandes, né? A irmã Deusdete Maria, que pediu oração, nós vamos orar pela família agora, tá, minha irmã? E outros irmãos que entraram. Mas essa mensagem, irmãos, essa mensagem, querida, é uma mensagem séria. É uma mensagem que transforma vidas. É uma mensagem que muda história. É uma mensagem que tem poder para fazer o homem que não vale nada para ser um homem de Deus, para testemunhar daquilo que Deus fez na vida dele. Esther Gomes está ali também. Amém, que Deus te abençoe. Nós vamos orar, quero entregar a irmã Deusdete Maria, pedir oração, né? Pela família, pela neta, deu para eu ver assim, né? E eu quero fazer essa oração por vocês agora. Também orando pelo pastor Ferreira, que está viajando, né? Que Deus possa estar guardando e livrando-o de todo mal. Amém? Vamos orar agora, falar com Deus? Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade de pregarmos o Teu Evangelho, a Tua Palavra, e os corações e as mentes aí, ó Pai, os ouvidos atentos para aquilo que foi dito. Que o Teu Santo Espírito continue a trabalhar, convencendo alguém do pecado, da justiça e do juízo. Os Teus servos que pregam, os pastores, os diáconos, os evangelistas, os presbíteros, ou aquele membro qualquer que testemunha no trabalho, na fila do INSS, do supermercado, no banco, onde estiver, ó Pai, que é um pregoeiro que fala do Teu amor, seja agraciado com as bênçãos dos céus sobre si. Ó Senhor, toma-os em Tuas mãos. Toma a irmã Deusdete Maria, que pediu oração pela família. Abençoa, Senhor. Tu és o Deus da cura. Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que, se mandar, a enfermidade sai, porque não tem como se te opor. E nós cremos. E a Tua palavra fala para fazermos isso, porque isso é bíblico, é mandamento do Senhor. E nós fazemos hoje, Pai, na autoridade da Tua palavra, que a enfermidade agora caia por terra na vida deste alguém que está nos vendo, deste alguém que está precisando, em nome de Jesus. Ó Pai, de alguém que pediu oração ontem, por colega de trabalho, coloca a Tua mão, coloca, Pai, o Teu poder nesse negócio para arrancar mal, com inflamação, com câncer, seja lá o que for, em nome de Jesus, porque há poder no Teu nome. E eu creio
E por isso eu tenho orado, e o Senhor tem respondido, feito maravilhas, porque é da tua vontade. Ó Senhor, toma nas tuas mãos o teu povo, guarda-nos e preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome, e dá-nos uma semana abençoada, uma semana, ó Pai, de trabalho, uma semana guardada pelo Senhor. E aí, trabalho e estudo, ó Pai, nós estamos guardados pelo Senhor, então tudo vai bem. Eu creio, eu te peço com fé, eu oro em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco. Desde agora e para sempre, todo o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, se o Senhor Jesus não voltar. Deus abençoe a todos.